Tome cuidado com o que você busca. Ou com aquilo a que você se entrega como busca. E mais cuidado ainda tenha com aquilo que outros, ainda que em nome de Deus, ou em nome de quem quer que seja e do que quer que seja, determinem como busca para você. Porque andar na direção do que não é você é perversão do caminho em você, do caminho de Deus. E é interessante, é como a ilusão dessa entrega a determinadas buscas, o ambicionar determinadas coisas, que não são em si nem boas e nem más, tem a ver apenas comigo, tem muito e sempre a ver comigo, no como eu almejo, por que eu almejo, se é que deveria almejar, por que aquilo entrou em mim, que motivações me levam. Portanto, tanto faz. O ideário pode ser o mais belo possível, mas o poder de te corromper existe aí em você, porque se aquele ideal não é extensivo qualitativamente à sua vida e à sua essência, vai significar um desvio de objetivo para sempre na vida. E às vezes as melhores partes de nós vão sendo jogadas e largadas, vão caindo, são membros invisíveis que a gente vai deixando, são pedaços de nós. Interessante é que quando você, todavia, tem a coragem de, em qualquer tempo, época, fase da vida, decidir que você vai orientar de fato a sua existência pelos seus valores, pelos seus significados, pelos sentidos para a sua vida, aquilo que vai surgindo natural e extensivamente disso aí, vai felicitando de maneira simples e sólida o ser. O que não é assim, por mais que traga todos os acréscimos quantificáveis e contábeis na exterioridade, cumprem a profecia desgraçada do Salmo 106:15. Atendeu-lhes todos os seus desejos e caprichos, mas lhes trouxe magreza para o ser. Isso é absolutamente coerente com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, como a gente lê, por exemplo, em Marcos. Eu gosto da versão desse texto que eu lerei agora, no Evangelho de Marcos, mais do que em Mateus e em Lucas. Em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34, que quase sempre é lido com o aplicativo feito na direção de se tornar alguém que assume compromissos de natureza praticamente religiosa com Deus. O Evangelho não tem nada de religião. Quando o Evangelho designa alguém que se torna discípulo, está designando alguém que aceitou andar no caminho da construção de um ser humano segundo Deus. Aí Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma? E que daria um homem em troca da sua alma? Não escatologize essa leitura pensando com categorias de alma imortal, perdeu alma, se colocou numa situação de desvantagem, separação de Deus, ou ganhou a alma, entrou no céu. Isso é maniqueísta demais, e o que Jesus está falando tem a ver com a vida aqui e agora, já. Ninguém tem que esperar tanto. Existir é escatológico. A gente está todo dia no presente tomando as últimas decisões. Que dará um homem em troca da sua alma? Tem gente jovem aqui, gente na meia-idade e gente já de uma certa idade e vivência. E tem gente olhando para trás e lembrando de o quanto perdeu a alma, barganhou a alma, trocou a alma, negociou a alma. O almejou, buscou, como diz Jesus, quis ganhar a vida. Ganhar a vida no sentido de que lhe deram uma agenda, estabeleceram objetivos. Os objetivos têm todo a ver com o curso deste mundo, com essa viagem de vaidade enlouquecida, que pautaram a sua existência. E você aceitou ser pautado e disse, serei alguém se realizar esse atingimento. E é nessa entrega e nesse desvario que a gente se corrompe e não percebe. Até que olha para trás e diz, onde está a minha alma? Cada vez mais tem gente depois de 40, 45, 50 procurando terapia para tentar saber aonde deixou a essência de si no caminho, na viagem. E quanta perda de tempo, quantas obrigações, quanta escravidão. Olhe para a sua vida. Veja a quantidade de coisas que você cumpriu, viveu, realizou. As escravidões que você a elas se submeteu. O tempo, a dor. Você aceitou porque disseram que você estava bem ali. Você estava ótimo lá. Alguém disse que era a boa para a sua vida, era aquela. Pô, agora você está numa boa. Aí toda vez que doía, você queria ir embora, porque aquilo não estava com nada, mas você lembrava da multidão das pessoas dizendo, poxa, cara, agora você está numa boa. Aí você vai ficando por causa daquele coro de gente que dizia, agora você está numa boa. Aí você vai ficando. Eu vejo homens que ficam com mulheres porque os amigos acham que aquela mulher é uma maravilha e o cara fica com ela por causa dos amigos. Mas não entrega para eles fazerem uma massagem nela. É o troféu. Quantas mulheres não ficaram décadas num casamento porque o pai gostava do marido dela? Ela vivia um horror, mas a mãe e o pai diziam, não pode haver genro melhor. Aí a pessoa que quer ir embora daqui, chega lá na casa do papai ou da mamãe e diz, não pode haver genro melhor. Como tem aquelas situações, quase todo dia eu ouço a repetição delas. Daquele cara que, por exemplo, sentiu que perdeu a mulher.
sentiu que já era, né, Chico? Ferrou tudo, já era, acabou, meu irmão. Como é que é? Aquele áudio do Chico é uma maravilha. Marcelo, irmão, acabou tudo, ferrou, não tem mais nada, aquilo tudo acabou. Esse cara sentiu que perdeu a mulher. Mas ela está lá ainda. E ela é uma boa mulher, legal, gente boa, honesta. Aí ele chega e começa a dizer para os amigos começam a fazer um monte de festa em casa. Aí os amigos vão, quando entra ele começa a exaltar a mulher. Vocês já viram isso? Rapaz, o homem quando perde mulher começa a exaltá-la. Aí ele exalta, a melhor mulher do mundo, aí abraça, selfies para todo lado, exalta, e a mulher vai ficando constrangida, e me procura, pastor, estou numa situação horrorosa. Por quê, querido? Não é que eu estava já decidida a sair, não dava, mas o cara resolveu me elogiar, me tratar bem, trazer gente, me coroar. E eu estou virando um verme, porque eu não aguento mais, nem ele, nem como era e nem como é, porque é tudo mentira. Mas olha, tem gente que fica mais 5 anos nessa, fica mais 10, fica mais 15, vai ficando. Nós somos extraordinariamente idiotas. Escravos. A gente tem uma mentalidadezinha de escravo. E aí o que adianta? Mesmo que a obsessão seja sua, que você não tenha sido supostamente pautado por terceiros, o que quase nunca existe, só quando há um chamado divino plantado na alma, e o indivíduo não barganha isso com ninguém, já vem surgindo e dando fruto nele desde sempre. Do contrário, quase sempre há uma influência que a gente nem percebe, definindo certos focos, e a gente caminha e alguns se tornam obcecados e tenazes na busca. Mas o critério pelo qual entraram naquilo não tem a ver com essa extensividade. Ganha-se bem fazendo isto. Alcança-se isto e aquilo. Há uma série de mensurabilidades quantificáveis e o indivíduo resume o sentido da vida ao alcance daquelas quantificações e toda e outra qualquer dimensão da existência vai morrendo no caminho. Morre mulher, morre filho, morre afeto, morre silêncio, morre a alma, morre o que houve de alegria, morre pureza, morre poesia, morre o prazer de viver sem que nada esteja agendado. Perde a alma. Então olha aqui para mim. Todos aqui. O que foi? E o que é? Que até o dia de hoje definem a sua busca. O que define a sua busca? Não dá para ter tudo. O que define? Eu vejo pessoas que começam a falar das suas infelicidades, depois de um tempo eu pergunto quais são os objetivos, quais são as buscas, quais são os ideais existenciais daquela pessoa,
e quando ela me determina tais coisas, fica absolutamente óbvio de por que ela está vivendo o que ela está vivendo e tendo o que ela está tendo. Porque não dá para viver almejando aquilo e mantendo as outras dimensões da vida. Não dá. Nesse sentido, só para a gente concluir com uma ilustração, o livro do Apocalipse é absolutamente matemático quando define isso. Vocês lembram ali no capítulo 6, se começa a falar daqueles cavalos e os seus cavaleiros que vêm invadindo a história. O primeiro deles é designado como um cavalo branco e que vem vencendo e para vencer. O segundo é o vermelho, que vem trazendo a guerra e as suas consequências. O terceiro é um cavalo baio, um cavalo preto, trazendo fome, crise econômica. E o último é um cavalo baio, pálido, com cor de defunto, que chega trazendo a morte. Aí em seguida vem uma visão de um trono. Embaixo do trono, almas e almas e almas clamando contra a história, como uma espécie de inconsciente coletivo falando de volta para a história. Até quando, até quando, até quando as coisas serão injustas assim? São as almas dos injustiçados. E aí, por último, o universo se desconstrói, se desconstela e começa a chover estrela sobre a humanidade. É uma linguagem simbólica forte, poderosa. Mas o que isso tem a ver com o que eu venho falando? Esse cavalo branco é obviamente uma imagem de hegemonia, de onipotência, de conquista hegemônica. Coloque obsessão hegemônica em qualquer que seja a área da vida, da macro perspectiva planetária, à perspectiva conjugal, ao seu mundo de empreendimentos, de profissão, de negócios. Se você estabelecer que o objetivo é a sua hegemonia, você veio vencendo e para vencer, o que segue esse processo inicial é a desavença, é a guerra, é o cavalo vermelho, é a desconstrução. Esse mundo não é de um, é de todos, é de muitos, é para ser compartilhado, o pão é nosso. Guerra. O que vem a seguir, aonde você estabelece a hegemonia, evoca a desavença, a guerra, a divisão. A divisão vai produzir fome, escassez, diminuição de recursos, porque uma coisa é dividir, outra coisa é lutarmos gastando os recursos que produzem a vida para nos destruirmos por causa da obsessão da hegemonia. E o que segue isso aí é a desconstrução da morte, ou são os gemidos que passam a assolar a alma da gente, como vozes de debaixo do trono, dizendo até quando. São gemidos que a gente provoca na vida e que vêm contra nós, e são os nossos próprios de insatisfação posterior, até que a gente vê a existência entrar em processos de desconstelamento. Concedi-lhes o que desejavam, o que buscavam, os caprichos que queriam, mas trouxe-lhes magreza para o ser. Concedi-lhes o que queriam, mas fiz definhar-lhes a alma. Por isso, você veio aqui hoje à noite
para iniciar um processo de revisão de significados, porque se o Evangelho não puder produzir isso em você, se o Evangelho não puder provocar isto em você, o que provocará isto em você nos níveis mais profundos da sua consciência? A grande pergunta com a qual você vai é: o que eu estou ganhando? E o que eu estou perdendo? Eu vejo um monte de gente achando que está perdendo porque não está beijando tantas bocas como deveria. Estou perdendo. Tem uns garotões aí, eu estou perdendo, não estou comendo tanto como deveria estar comendo. Estou perdendo. Tem um monte de gente achando que está perdendo. E eu encontro as mesmas pessoas, as que deram para todo mundo, e dizem assim: sobrei. Então significa que tanto faz como tanto fez. Tanto faz quem pegou muito, quem não pegou nada, o que realiza o ser é numa outra dimensão. O que você está ganhando e o que você está perdendo? Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, seu ser, sua alegria de ser em Deus todos os dias da sua vida?